apaixonados! Eu sou a Milena. Eu sou a Duda e esse é o ApaiCast. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso ApaiCast especial sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E neste ano, quem está me ajudando nessa mediação é a Milena Abli, que também é jornalista. Seja bem-vinda, Milena. É isso mesmo, Duda. Obrigada por permitir estar aqui dividindo esse espaço e contando essas histórias que vêm por aí. Muito bem. E bom, já segue a gente lá nas redes sociais, curte as nossas postagens por lá, para você ficar também sabendo tudo o que acontece sobre a pessoa com deficiência. E nesse ano, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla segue os mesmos 3 temas do ano passado, que é Deficiência Não Define, Oportunidade Transforma e Inclua a Nossa Voz. E a Pai Brasil decidiu manter esses 3 temas justamente por conta da sua grande importância de achar que ainda precisa ser discutido mais um ano, né, Duda? Exatamente. E para falar sobre isso, a gente trouxe a Maria Conceição, que é mãe do pequeno Arthur, que estuda com a gente lá na PAI, e também a Aline Maciel, que é psicóloga, atua na Escola Lua Miller. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Bom dia. Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho ali sobre a semana mesmo, né? Então, Aline, a Semana Nacional desse ano, ela mantém os mesmos 3 temas da campanha do ano passado. Uhum. Na sua percepção, por que ainda é importante discutir esses temas? Ao meu ver, é porque a inclusão é um processo, né? É algo que não esgotou, é algo que a gente precisa realmente estar sempre falando, sempre discutindo, sempre revendo conceitos sobre isso, né? Quando a gente diz incluam a nossa voz, é olhar realmente para a pessoa com deficiência, quais são o que ela também julga como necessário para ela, validar as vontades dela. Então, é um processo que ainda não esgotou e eu não acho que em algum momento vai esgotar, porque a gente sempre revê muitas coisas, a gente sempre tem coisas novas para oferecer para eles. Então, manter o tema, acho que é bem válido, porque a gente tem muita coisa para falar ainda, né? Sim. E quando a gente fala de inclusão, a gente pensa muito sempre nessa questão de espaços determinados, né? Isso. Inclusão na escola, inclusão na terapia ali. Como que, assim, na prática, né? Como que se constrói essa inclusão, assim? Uhum. Da minha vivência, né? E quando a gente diz isso não esgotou, o que era inclusão há anos atrás, né? Inclusão um espaço acessível, um espaço para cadeira de rodas, era apenas isso. E hoje a gente observa que a inclusão é um espaço apropriado, às vezes uma luz pode ser muito estímulo, às vezes o som pode ser demais. Então, ali na minha prática, o que a gente vê ali dos alunos, eu não tenho como definir um tratamento único, exclusivo, uma maneira de conduzir com todos eles. Cada um de uma forma. Cada um. E podem vir, esses 3 têm exatamente o mesmo diagnóstico. Cada um deles tem uma maneira, uma percepção, uma vivência e uma família que funciona de formas diferentes ali. Então, a inclusão é olhar para cada um, assim como cada um é diferente, a Milena é de um jeito, a Duda é de um jeito, a Maria é de um jeito, eles também. E validar isso, reforçar que eles podem ser da maneira deles, dentro do que permite para eles, do que é acessível para eles, sabe? Então, esse olhar e a gente conseguir trabalhar isso com a família entender que é possível para eles também, que não é um decreto o diagnóstico. O diagnóstico vai ser o ponto de partida. A partir dali que a gente vai pensar o que vai fazer. Complementando a Aline, eu sempre digo que inclusão não é um papel somente da escola, né? Que quando se pensa em inclusão, se pensa em escola. Quando o meu filho está no condomínio, que ele vai, né, até o parquinho, que ele desce para brincar, e que ele não é visto, não é feita a inclusão. A inclusão, ela é feita em todos os espaços. Então, quando as pessoas pensam em inclusão, a inclusão é feita dentro da escola. Não, a inclusão ela é feita em todos os espaços. Sim. Eu sempre digo que um aluno fica numa escola entre 4 e 5 horas, digamos, né, quando a carga horária é mais extensa. E o restante do dia? Ele é incluído? Exato. Né? Então, não é um papel somente da escola. E digo mais, a inclusão ela é ensinada em casa
pela família. Sim. Não somente pela escola, né? Pelos espaços que já atendem, porque nós já fazemos isso. A PAI faz, as clínicas terapêuticas fazem, então, mas a inclusão verdadeira ela é feita por toda a sociedade, né? Por isso que é importante esse tema. E eu, voltando ali ao assunto das terapias também, eu acredito que ali é onde a gente reforça que eles podem, né? Onde a gente reforça Sim. dentro da escola, dentro das famílias. E como que, por exemplo, dentro da psicologia, a gente reforça essa autonomia, essas potencialidades de mostrar que eles não são o diagnóstico, a deficiência, mas sim Eles pessoas, são muito né? além disso, né? Sim, as famílias geralmente chegam ali muito fragilizadas, né? Às vezes ainda não veem, não conseguem observar muita perspectiva, como se o atestado fosse realmente atestado, é aquilo e pronto. Então, quando a gente acolhe essa família e falar sobre autonomia, não é a gente olhar e dizer, não, pode deixar que ele vai fazer tudo. Não, mas o que ele consegue? E algo que a gente trabalha muito ali com as nossas famílias, porque às vezes tem tanta coisa, tantas demandas, a gente olha e fala, o que faz sentido para você hoje? Por onde que a gente vai começar? A gente já ouviu pessoas que disseram, eu quero que ele coma sozinho para que a gente possa ter uma refeição em família. Faz sentido eu querer treinar todas as outras coisas se nesse momento essa família quer apenas poder sentar e ter o prazer de uma refeição? Então vamos trabalhar isso e vamos dar essa autonomia para que ele aprenda a se servir, né? E tudo isso é muito processo, mas é muito legal quando a gente vê que ele tem autonomia para comer sozinho. E aí depois a gente ensina, agora tira o prato da mesa. É gradativo, E né? é Vai aos pouquinhos. gradativo. Então, quando a família percebe, gente, ele conseguiu, agora eu gostei, eu quero mais. Agora eu quero que ele troque de roupa sozinho. Então, quando a família aceita isso mesmo, a inclusão começa na família, quando a família entende que tem perspectiva para isso. Sim. Quando a família observa que a criança ali tem o potencial e que pode fazer Cada vez muitas mais. coisas, cada vez mais. Então, é um processo, é crescimento, é principalmente bem isso ali na escola, são 4, 5 horas. As terapias, a gente sabe que alguns têm terapias muito intensas, vários dias da semana, mas é o em casa, é o reforço, é a família engajada nesse Se a família não processo. estiver junto, não funciona, Não né? funciona, porque chega em casa, perde tudo. Perde tudo e tem uma coisa que muitas vezes a gente erra. Eu já cometi esse erro de sair da escola e achar que meu filho tinha que fazer 40 terapias por semana. Ele precisa ser criança. Ele é uma criança. Em que momento ele vai brincar, ele vai ver TV, ele não vai fazer nada. Então, ele precisa desse tempo também. E com o brincar, ele também acaba aprendendo, né? Desenvolve Isso. muito. Então, quando eu enxerguei isso, e hoje o meu filho tem uma carga horária de terapias fora da escola bem pequena, ele desenvolveu muito mais. Porque ele vivia muito cansado, exausto, né, Aline? né? Tenso, porque tinha que acertar, e uma cobrança, né, da família, uma cobrança, autocobrança dele mesmo, porque eles compreendem o processo. Sim, com Eles certeza. sabem, né, Eles Aline? têm a compreensão. E eu digo mais, eles têm muitos sentimentos, assim. Então, eles, quando eles fracassam, né, nessas terapias, e aí eles não sabem lidar com isso, aí vem os maiores problemas, o cansaço maior da família. E Maria, você veio pra cá, né, pra Curitiba recentemente, acredito, não sei se faz muito tempo que você tá aqui, mas você veio do Espírito Santo, né? Isso. E você veio pra buscar melhores atendimentos aqui, né, Sim, pro Arthur. Queria que você contasse um pouquinho da sua história. Na verdade, eu não vim para procurar melhores condições. Eu vim especificamente para a PAI. O Arthur, né, ele recebeu um diagnóstico de esclerose tuberosa e autismo quase 3 anos. Ele já ia fazer 3 anos. E, inicialmente, eu não dei muita importância à esclerose. Eu foquei no autismo, estudei sobre autismo, fiz tudo sobre autismo. Em 2022 para 2023, eu comecei a observar que ele começou a mudar o comportamento. Muitas crises de desregulação. Ele frequentava a escola desde bebê, né? Já iniciou o processo na creche com 6 meses, então ele já era um ambiente que ele era acostumado, né? E foi ficando muito difícil. 2023 foi um dos piores anos assim da nossa vida.
E numa palestra que teve num congresso de educação lá em 2000, foi mais ou menos que junho de 2023, um palestrante aqui de Curitiba falou da vivência dele com a escola especial e que ele tinha saído do país para que o filho dele melhorasse as condições. Só que o filho dele só era autista. E eu comecei a estudar sobre as características que o Arthur estava apresentando, né? Os comportamentos, tudo muito diferente. E aí, comecei a perceber que não era autismo, era a esclerose, que estava avançando e que estava mudando muito a vida dele e a nossa vida. E aí, cada semana era uma babá que ficava com ele. Era muito difícil, terapia aba, e nada funcionava. Aí tiramos aba e fomos para dentro de casa com os terapeutas, também não funcionava. E uma madrugada, eu pesquisando, eu tenho que achar um lugar para esse menino, que é alguém que tem uma referência de esclerose tuberosa. Aí achei Escola Luma Miller. Olha só, que legal. E aí eu até me emociono, assim. E eu falei, esse lugar vai me salvar. Eu tinha 10 anos que eu estava no mesmo emprego, eu tinha um cargo de confiança no Estado. E aí, no outro dia, eu esperei o dia amanhecer ansiosamente. Peguei o telefone e liguei. Liguei, aí a Karina atendeu. E aí conversou comigo e eu achei bacana, assim, porque ela me explicou tudo de escola especial de Curitiba. Tudo. Aqui tem tantas escolas. Aí, no final, ela falou, olha, não tem vaga. Eu perguntei, já tem vaga? Porque eu já queria naquela semana, né? Ela falou, não sei se você vai conseguir. Mas você quer deixar seu nome na lista de espera? Eu falei, vou deixar. Mas eu fui ligando para todas. Eu tinha um caderninho com a lista, eu ia riscando. Aí, passaram-se meses e meses e meses e meses. Eu tinha até perdido a esperança já. Aí, recebo uma mensagem da PAI, falando que tinha surgido uma vaga. Era 27 de novembro, eu nunca esqueço essa data. 27 de novembro de 2023. Aí, se eu queria, eu falei sim. Ela falou, você tem que vir aqui para fazer a avaliação com a psicóloga, com o neurologista e trazer toda a documentação dele. Tá? Você pode vir quando? Eu falei, janeiro. Ela falou, não, você tem até 7 de dezembro para chegar aqui. Ela falou, sério? Ela falou, sério. Aí eu falei, pode marcar. Qual horário que tem? 7h30 da manhã. Eu falei, estarei aí. No dia 7 de dezembro, às 7h30 da manhã, eu estava lá. Olha só. Com o Arthur junto. Com o Arthur. E aí a Aline avaliou, o doutor Edson avaliou, que é o neurologista. E aí eu já saí matriculada. Pensa Olha, numa que pessoa legal. desesperada. Eu Eu imagino. falei, o que eu fiz? Eu vou ter que chegar, eu vou ter que pedir emprego agora, eu não vou voltar atrás. Eu falei, não posso recuar. Sim. E aí eu fiquei meio assim em choque vários dias. E voltei, pedi demissão. Pedi licença, né, do Estado para sair do cargo que eu exercia. Arrumei minha mudança, que eu brinco que eu cheguei em Curitiba dia 1º de fevereiro de 2024, com 3 malas e um filho. Não tinha nem lugar para morar. Aí me organizei, começou a estudar. Não foi um processo fácil de adaptação à cidade, adaptação à escola. Sim. E Tudo muito diferente, muito né? diferente. Vivenciamos vários processos, né, Aline, Vários juntas. episódios, né? Muitos. Foram muitos momentos difíceis, assim, mas a Aline e as meninas, né, lá do colégio sempre estiveram muito presentes. E a gente foi vencendo etapa por etapa e já são 3 anos. Que legal. legal. E como que é o Arthur nas terapias? É o que eu falei pra Maria, ele funciona muito bem. A rotina funciona, o combinado funciona. Não é o gritar, não é o ser brabo, mas é a presença, você falar firme, você estar tranquilo, dar essa previsibilidade para ele, flui tudo muito bem, ele sabe a hora que vai começar, o que vai acontecer, a atividade está aqui, terminou, foi bem, hoje não foi tão bem, a gente pontua, e ele sai tranquilo. Eu gosto do Arthur porque ele fala sempre o ok. Então agora a gente vai para ok. E aí termina, flui bem. Teve momentos difíceis? Teve, mas é aquele momento assim que é do diagnóstico, é do momento de crise, eles vão passar por isso, então aceitar que vai ter esses momentos. Sim, vai sim, ter esses Faz momentos. parte, né? Faz parte disso. Mas depois retomar isso com ele, olha, aquele dia não foi legal. Mas a gente conversou hoje como ele cresceu em estatura, né? Como ele cresceu também na forma cognitiva. Ele aprendeu, ele reconhece já a gente de dar abraços, tem uma afinidade muito legal. Então ele é um menino que a gente olha assim, do jeito que chegou para como está hoje, a gente olha e fala, mas não é só
o meu trabalho, não é só o do Dr. Edson, não é só a escola, não é só a Maria, é todo mundo junto. Sim. É todo mundo olhando. Aquele momento em que ele tinha muitas terapias, a gente olhar e falar, olha, será que não tá demais? Sim. Até para como família olhar e falar, preciso repensar nisso. E, né, Sim, a Maria tem essa consciência de A que gente fez muitas, assim, a gente teve algumas conversas que foram muito importantes para nossa vida, assim. Isso é só eu e ele aqui, então tem que dar certo, nós dois. E a gente também, assim, foi uma adaptação de nós dois. Lá no Espírito Santo, ele tinha 2 irmãs que moravam, 2 irmãs adultas que também queriam ser mães, sabe? Então a gente tinha isso, né? Ele tinha a família, ele tinha os amigos. E teve um momento muito difícil, assim, de que ele não estava aceitando essa mudança na vida dele, que ele um dia falou assim, você tirou meus amigos. Ele quase não falava, né, Aline? Você tirou meus amigos. Eu falei, é pro seu bem. Eu converso com ele, como estou conversando aqui com vocês, eu explico tudo. E aí eu falei para ele, meu filho, hoje você não entende, mas é pro seu bem. E foi um processo longo, não foi fácil, não é, mas quando eu lembro que o Arthur chegou usando fraldas, tomava 5 medicações, crise mais crise, desregulação, e hoje ele é outro, né? Ele tem bastante autonomia, né, Aline? muita. Bastante muito, autonomia. isso é bacana. A gente, por morar sozinho, só nós dois, então eu vou terminando, ele ama que eu cozinho, sabe? Então eu vou fazendo as refeições. Eu falo, pode arrumar a mesa. Aí ele vai, ele arruma, ele faz tudo. Já tem autonomia ali. Tem. A gente tá, igual a Aline explicou. Quando a gente vence uma barreira, a gente já coloca Parte outra pra outra. meta. A gente fala, não, essa aqui eu já venci, então eu preciso outra. Desfraudei, maravilhoso, uma coisa básica. O sentar no vaso é algo tão importante pra gente que ninguém imagina. Né? No dia a dia você faz isso, automaticamente não percebe. Mas pra gente que vive isso, essa luta de até conseguir, então é uma vitória. E essas pequenas vitórias fazem com que a gente vai cada vez mais querendo mais e mais e mais. Sim, com E algumas certeza. famílias às vezes nem percebem que isso é possível. Ah, tá lá na fralda, não, mas deixa, é cômodo, porque realmente a fase da transição, o desfraldar ali também é um processo, difícil, né? é difícil. Muito. Com certeza. Mas é como a Maria falou, a hora que vai, gente, todo mundo deveria querer tentar isso. Sim. né? Sim. Com certeza. E Maria, você também é pedagoga, né? Sim. De que maneira a sua formação influencia também ali como mãe? Eu falo que a minha formação, né, o meu dia a dia dentro de uma escola, ela é como se ela me mostrasse o norte, né? Ela me aponta que eu tenho que subir uma escada. Ó, essa aqui é a escada, você precisa subir. No dia a dia é a mãe que sobe, não é a profissão. Mas é claro, a profissão ela me deu muito embasamento teórico, né? Me ajuda muito. E também eu falo que a profissão me ensinou a ser mãe de uma certa forma. Eu vejo os erros e os acertos, não são sempre erros, né? Tem muitos acertos. Olha, essa mãe fez isso, eu também vou fazer. Aí isso ela fez, não deu certo, também não vou tentar, não Você já vai dar. aprendendo. Então, é uma ligada à outra. Então, não tem como não associar. Uma está ligada com a outra. E ser mãe do Arthur também influenciou na sua profissão? Muito. Até eu recebi o diagnóstico do Arthur, não sabia nada de educação especial, nada de inclusão. Meu foco era gestão. E aí, quando eu vi o Arthur receber o diagnóstico, eu sentia, desde que ele nasceu, eu sentia que não tinha alguma coisa ali que não estava encaixando, sabe? E aí eu comecei a me interessar. E depois eu me especializei. Fiz uma especialização em autismo, faço inclusão, uma inclusão. Então, a gente vai estudando, né? E isso me fez, o Arthur que fez isso. E eu, com certeza, eu consigo hoje abordar uma mãe até para buscar um possível diagnóstico de uma forma muito tranquila, porque eu falo para ela, eu tenho propriedade para falar disso, porque eu sou mãe. Né? Então, isso ajuda também na profissão. Que legal. E ouvindo a história da Maria, né, Aline, fica muito claro que falar de oportunidade também é falar sobre acesso. E o quanto que esse acesso a ter profissionais especializados, ter uma boa terapia, ter escola, o quanto isso ajuda na convivência e na trajetória de uma pessoa com deficiência?
é um divisor de águas, né? Como eu disse, antigamente a gente não tinha um repertório de terapias tão vasto para uma pessoa com deficiência, né? Na década de 70, a gente via que era algo que não via possibilidade para essas pessoas. Então, esse avanço, essa oportunidade, eu acredito que não só o ganho na vivência, na qualidade de vida, mas nos anos de vida também, a gente vê que Sim. agora eles podem ter uma autonomia dentro do que é possível para eles muito maior, por ter a oportunidade de terapias, por ter a oportunidade da família engajada. Isso traz avanços, assim, que o benefício é para todos. A oportunidade que seria para todos pra saem todos saem ganhando ali. ganhando. Uhum. E Maria, você vivenciando isso, você acha que também traz essa diferença nesse desenvolvimento? Muita diferença, nossa, total. Cada profissional que passa pela vida do nosso filho, ele ensina algo e participa da evolução dessa criança. Eu sempre digo, quando eu vou levar o Arthur para terapia, hoje é dia de evolução. Então, ele nunca sai de uma terapia como ele entrou. Vai ter sempre um ganho. E, claro, que a gente tem que também analisar que cada um é de uma forma diferente. A Aline falou isso muito bem, quando ela fala, eu tenho 3 crianças com o mesmo diagnóstico, esclerose tuberosa, né, que é o diagnóstico do meu filho. Cada um é cada um. Eu não gosto muito de usar o termo atípico por causa disso. Eu falo, ninguém é típico. Eu não sou como a Aline. Sim. Eu não sou como a Milena, como a Duda, né? Somos pessoas diferentes. Então, por que nós somos típicos? Não, todo mundo é diferente do outro. E cada um é um tratamento diferente. Às vezes, a Aline, ela consegue acessar o Arthur muito bem. Mas ela não vai conseguir acessar a Mariazinha. Porque é uma forma de terapia que às vezes é diferente. O Arthur, meu filho, ele nunca conseguiu ter uma boa evolução como esperado com a ABA, né, que é muito usado no autismo. Sim. Ele não conseguiu. Outras linhas de terapias ele já conseguiu evoluir muito bem. Que legal. E Aline, tem alguma experiência legal que a Maria te contou, assim, que te chama a atenção de alguma forma? Sobre o Arthur? Pode ser. São, assim, experiências, sempre olhar bem isso, como a gente tá usando, né? Aham. O Arthur aqui. O Arthur são experiências muito bonitas, né? A maneira dele até, o progresso dele no falar, no conseguir se expressar. Uma coisa também, não te contei ali, o Arthur, ele é muito entusiasmado, então ele também vem pro atendimento muito feliz, muito empolgado, sempre a proposta, hoje a gente vai usar isso. Uau! Você pensa, meu Deus, eu tenho o melhor brinquedo do mundo. Então, assim, são oportunidades com ele que são muito bacanas. E é bem isso, às vezes eu preciso trabalhar a mesma coisa com outra criança, a criança não vem tão feliz ou tão engajada, mas a gente entende também que, às vezes, alguma coisinha naquele dia tirou a criança ali, talvez o Arthur algum dia não tenha vindo tão empolgado pro atendimento, mas assim, é um dia de cada vez, é um passo de cada vez, um dia vai funcionar, outro dia talvez não funcione tão bem, mas é um processo, é crescimento, é evolução, é mesmo. Pode ser que naquele dia ele não atingiu o marco esperado, mas ele Evoluiu. evoluiu naquilo. Com certeza. Eu acho que eu sei, Aline, o dia que eu marquei. O dia que eu cheguei pra entrevista, você falou, essa mulher é louca, sair da casa dela, do mundo dela. Sim, E daí eu falei, e aí, mas você vai... Vou. É bem isso, matriculou o filho, acho que ela pensou, será que o bate-volta sai muito caro? Todos os dias. Não dá pra fazer bate-volta, então é o jeito me adequar, né? Mas a Maria foi, assim, uma experiência que eu olhei e falei, meu Deus, o que ela vai fazer? E tá aqui, né? Veio para que se propôs E tá dando certo, e né? tá dando certo. certo. Mas é bem isso, engajou, procura saber, é interessada, pergunta onde é que posso melhorar. Ou, Aline, você precisa pegar mais aqui. A Maria também disse pra gente, às vezes, o que precisa fazer. É um trabalho Tem que ser, em conjunto. né? O diretor Edson falou assim, você acha que só eu que te ajudo? Você também me ajuda.
É uma troca. É, o legal é uma essa troca troca, mesmo, é uma né? Entre a troca. família e as terapias, os Isso. professores. A gente tem é um DR, conjunto, né, Aline? Quando Já precisa. tivemos DR, mas estamos aí, né? Então, assim, é uma relação. Sim. E assim, eu sou apaixonada, né? O interesse em comum, né? Defendo, igual a gente fala, né? Em casa você pode falar, né? Não tá gostando disso, mas vai falar dos seus, né? Sim, De certeza, jeito não nenhum. Não abre a boca pra falar Eu dele. queria que a PAI tivesse 3 vezes mais número de vagas para falar, leva que vai dar Leva. certo. Sim, com certeza. Sim. E eu acho que isso vem muito sobre ali o tema da campanha, né? Que deficiência não define. Não. Uhum. E, Maria, você já sentiu que em algum momento o diagnóstico, as pessoas olham pro Arthur com o diagnóstico e não ele como pessoa? Sim, a própria família. Eu falo com as irmãs, a irmã mais velha do Arthur tem 26 anos e a outra 22. Uhum. E eu falo muito para elas, assim, né? Que elas olham ele como um bebê ainda, tá? Não, ele já tá grande, o próprio pai. Eu olhei para ele muitas vezes com o diagnóstico. De falar assim, ai, tadinho, ele não vai dar conta, ele não precisa. Não, Ele consegue. ele consegue e ele não gosta. Já percebi. Eu falava sempre, ele é autista. Porque até falar que é esclerose, não, falar autista que é mais rápido. Ele é autista. Um dia ele perguntou para mim o que é autista. Aí eu expliquei para ele, né? Bem do jeitinho dele, o seu cérebro é um pouquinho diferente da mamãe, porque ele sabe o que é cérebro. O seu cérebro é um pouquinho diferente da mamãe. Seu funcionamento é diferente. Aí pronto. Nunca mais. Mas eu parei de falar. Eu não olho mais para o Arthur como diagnóstico. Claro, eu tenho muitas preocupações, muitas aflições, porque é uma doença rara, né? Que causa preocupação. A gente não sabe o que pode, não tem uma previsibilidade, não existe isso, né? Mas hoje eu olho o Arthur como uma criança que tem vontades, que tem desejos, que tem muito sentimento. E acho que esse é o seu diferencial, né? Porque é bem assim, não olhar o diagnóstico e falar, vou tratar a doença, vou tratar... E a criança que não está sendo tratada? E a criança que não está tendo a oportunidade de ser criança, para a gente olhar as potencialidades dessa criança, do que pode ser feito? Essa criança pode ser muito, né? Sim, com certeza. Sim. Bom, a gente vai para um break agora, né? Vamos dar uma paradinha, uma pausa. A gente volta já já com mais conversa aqui com as meninas. Estamos de volta com o nosso APAICast e no bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre a importância de enxergar a pessoa além da deficiência. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre oportunidades. Aline, o que você acha que faz a diferença para uma criança quando ela tem oportunidades desde cedo? A oportunidade a gente pode já pensar em estímulo, né? Uma criança já estimulada, tendo a oportunidade de ter um desenvolvimento, né? A gente sabe que ali a neurodivergência vem muito da dificuldade no aprendizado, seja no aprendizado motor ou cognitivo. Então, estimular. Essa criança já vai fazer diferença. Eu falo para muitos pais que estímulo nunca é demais. Independente se já tem um diagnóstico fechado ou não tem um diagnóstico fechado, estimula. Vai ser bom para essa criança, vai ser ganho, vai ser progresso. Então, dar essa oportunidade. E não precisa buscar, talvez, clínicas de renomes para dar oportunidades de terapias. Não, né? O básico em casa. Hoje em dia, a gente tem muita coisa na internet que ensina. Então, dando essa oportunidade, a criança já vai ter um desenvolvimento mais adequado, ou vai buscar, talvez adequado não seja nem a palavra certa, mas um desenvolvimento melhor do que o que ela está tendo ali. E estimulando, é bem isso, a gente vê uma criança bem estimulada, chega lá na frente com um repertório melhor, um desenvolvimento melhor, uma criança que já vai ter um potencial de pensar em mercado de trabalho, uma criança que vai se interessar por outras coisas que outras não se interessam, diferente de alguma que não teve essa oportunidade de se desenvolver, ou de pensar sobre ela, ou de ser validada nos gostos dela. Sabe, essas crianças que chegam pra gente, às vezes não sabem nem, você gosta de maçã? Ninguém nunca perguntou, ninguém nunca deu a oportunidade Coisas da criança simples, né? conhecer Básicas do cotidiano. isso.
né? Então, é muito grande a gente pensar, é um leque grande pensar o que vai ser a oportunidade para essa criança, desde estímulo, desde colocar ela para a sociedade, para aprender a conviver em sociedade, estar numa escola inclusiva. Eu acredito que só tem ganhos, é essencial. Quando a Aline fala de evolução que você faz em casa, né? São pequenas coisas, né? Vou dar um exemplo, o Arthur, ele tem deficiência intelectual também, né? Então, a coordenação motora tem suas limitações, né? Então, a coordenação motora fina dele não é boa. E aí, com essa onda do Bob Goods, eu comprei 500 canetas, um monte de Bob Goods para ele, para mim também. Então, eu tinha o meu, ele tinha o dele. Pedagoga, né? É lógico, adora. Dele, né? Eu tinha o meu, ele tinha o dele. E quando ele voltou das férias, a coordenação motora dele melhorou absurdamente. Uma coisa simples. Um estímulo super simples. Ali o pintar. Então, são coisas básicas que a gente faz em casa, que é estímulo e que as pessoas não se dão conta. Quando a Aline fala de oportunidade, de ver, o que acontece muito na sociedade? As pessoas olham para uma criança com deficiência e elas já batem o martelo de que ele não vai ser ninguém. E que ele não é um decreto, não vai ser ninguém, não é ninguém. Não. Não, o céu é o limite para eles. Sim. Então, muitas vezes, a gente tem que mostrar que ele tem uma vida, que ele pode fazer escolhas, que tem consequências, escolhas. Isso tudo a gente vai trabalhando e eles vão amadurecendo. Com certeza. Maria, tem alguma oportunidade que você acha que foi, assim, marcante, especialmente, assim, importante na trajetória do Arthur? Alguma especial que você lembre? Primeiro foi a escola especial. A escola especial foi muito importante para a vida do Arthur e para a vida da nossa família. O Arthur, ele odiava a escola regular. Não suportava, porque ele percebia que ele era muito diferente. E aí ele tinha uma tutora do lado, ele não queria, ele se recusava, com 5 anos, ele se recusava a ter uma tutora. Que as escolas, né, regulares, elas obrigadas a ter. Sim. E ele não aceitava. Na escola especial, ele já percebe que todo mundo ali, ele não sofre com isso. Ele sabe que ele tem as limitações dele, ele sabe que a vida para ele vai ser diferente, né, da maioria, mas ele consegue encontrar um espaço onde ele é acolhido, onde ele é visto, né? Onde ele é visto, ele é pertencente. Então, hoje, para mim, a grande virada de chave do Arthur foi a escola e depois ele faz parte de um grupo de pesquisa da UFPR sobre esclerose tuberosa, que me ensinou muito também. Nos ensina, né, Aline? Que eles também foram na PAI fazer visita, fazer as orientações. Então, são os 2 momentos mais importantes da minha vida, quando o Arthur entrou na escola Luan Miller e quando ele entrou na pesquisa da UFPR. Que legal. E um dos temas da campanha também é Inclua a Nossa Voz, né? Aline, queria saber um pouquinho de você também. Quando a gente fala em dar voz para uma pessoa com deficiência, o que isso significa na prática? Significa na prática exatamente isso. Olhar e entender o que essa pessoa quer. Né? Alguns, a gente sabe, são não verbais, mas eles se comunicam. Sim. Então, Inclua a Nossa Voz no dia a dia. Como eu falei, algumas crianças chegam ali e não sabem nem mesmo do que elas gostam. Não sabem, porque não tiveram a oportunidade de instigar isso, de ter um estímulo. Então, dar a voz é olhar e perguntar, mas o que você quer? Tem uma aluna lá da escola que teve um momento, ela falou, eu queria pular corda. Olha. Ela queria pular corda, ela queria aprender a pular corda. Sim. Mas ninguém nunca incentivou. Ninguém nunca olhou para isso, o que ela queria. Então, vamos tentar, vamos treinar. Ela disse também que ela queria fazer aulas de balé. Poderia ser estimulada muito antes, poderia. Né? Então, assim, alguém em algum momento olhou, né? Para os gostos, né? Ou é bem isso, ela não sabe falar, mas o que essa criança comunica, mostra, né? O que ela comunica na brincadeira, o que ela está tentando.
Então, quando a gente consegue ter esse olhar, e às vezes a família observar, olhar de verdade o que essa criança está fazendo, o que ele está tentando, porque às vezes ele pode estar tentando ter autonomia, Sim. né? A criança às vezes, ela está tirando a roupa do guarda-roupa. Às vezes ele está só escolhendo uma roupa que ele quer pegar e vai tirar. E aí a mãe briga e bloqueia isso e não deixa. Ele está tentando. Então, ouvir a voz é você olhar, entender o indivíduo que está ali. Sim. Sabe? E Maria, dentro de casa, como que você busca incentivar o Arthur a ter as suas próprias escolhas, a mostrar o que ele gosta, o que ele não gosta? O Arthur é o menino mais esperto. Não preciso muito que ele já chega e já fala. Ele, se deixar, ele determina o cardápio. Olha! Ele fala, eu quero isso, mamãe faz isso, mamãe faz aquilo. Ele tem que ter farofa todos os dias. Ele vai ser chefe de cozinha? E eu acho, a gente já tem esse desejo no nosso coração de que ele vai aprender a cozinhar. Legal. Né? A gente vai, ele já gosta, então eu faço bolo, ele me ajuda, ele já mexe, né? Então é um processo que a gente vai estimulando ele ali. Mas o Arthur, hoje ele já escolhe até a roupa que ele quer ir. Por exemplo, o moletom da pai, ele não gosta. Eu só gosto do caso, não quero esse, e não tem ninguém que faz, eu respeito. Sim. Vai com outro, mas é importante que Nossa, você vá de uniforme. Sim. Sim. O casaco, tudo bem, ele vai com outro, né? Permitido, então é tranquilo. Mas ele faz suas escolhas. Sim. E existe uma diferença muito grande, né, entre você dar a voz pra pessoa e falar por ela. Sim. Aonde que tá esse limite, Aline? Olha, acho que o limite, às vezes, quando a gente olha a família ali, é a gente que precisa colocar. Porque, como eu falei, às vezes chega a família, ele é bagunceiro, ele tira tudo do lugar, mas a gente olhar uma criança que tá pedindo para explorar. Limite, sim. Mas essa família precisa entender que às vezes está comunicando. Então, dar o limite é olhar para essa família e dizer, oi, pode deixar que aqui a gente vai tentar. Então, dar o limite, às vezes a família não quer que coloque esse Sim. limite. A família não aceita. A família vai dizer que a psicóloga está sendo chata, que o médico está sendo chato. Mas limitar isso, separar isso, permitir que ele tenha voz, que ele comunique, às vezes acalmar o outro para que ele possa ter a chance de mostrar o que ele quer, de mostrar como ele quer. Sim. É da abertura, né? A abertura. Simples aberturas ali já A gente ajudam, tem né? a gente que é mãe, né, de uma criança com deficiência, se a gente pudesse, a gente andaria com uma capa protegendo, sabe? Só que a vida não é assim, né? Sim. A gente precisa soltar para o mundo, né? Com certeza. E é exatamente, né? Tipo, como que você diferencia ali de você tá tomando a decisão por escolha própria ou de proteção, né? Como que é esse limite ali? Esse é um processo que foi longo para mim. Eu tive que fazer muita terapia para entender isso. Porque a voz era minha. Eu não deixava ele falar por ele. E aí eu participando de uma terapia com ele, aí o terapeuta falou pra mim, tira essa capa de proteção, tá demais. Mas eu tenho, é pena dele, que pena, esse menino tem tudo, esse menino tem uma mãe que faz tudo por ele, esse menino tem uma família, esse menino não precisa trabalhar, ele tem uma vida boa demais, então você que tem que olhar pra você. E aí eu comecei a observar minhas atitudes, de fato, de super proteção, porque a gente teme tanto que eles sofram, que a gente cria uma bolha ao redor deles, né? Só que quem na vida que não sofre? Quem na vida não se frustra? Só porque ele é deficiente, ele não pode, ele vai ter que se frustrar. É claro que a vida é diferente para eles, né, Aline? De fato, é mais pesada, tem coisas que as limitações deles, eles sofrem muito porque não conseguem algumas coisas, mas também ele precisa a gente precisa se frustrar na vida, né? Sim, com Porque certeza. assim ele vai crescendo também, né? Ele vai aprendendo com os próprios erros. Sim, enfim. sim. Vamos para uma dinâmica rapidinha agora? A gente vai falar uma frase, né, Milena? E vocês vão completar, pode ser? Pode. Deficiência não define por quê. Eu acredito que não define porque
eu acho que a gente precisava entender que deficiência não define, é uma característica, é um ponto de partida, Sim. sabe? Acho que se a gente entendesse dessa forma, É uma bem parte melhor. da É pessoa. uma parte da né? pessoa. Sim. Não o completo dela, né? E não define porque nós não sabemos até onde essa pessoa pode ir. Assim como eu não sei até onde vocês podem ir. Então, por isso que ela não define. É uma oportunidade transforma quando? Uma oportunidade transforma quando a pessoa se deixa, né? Se permite. Eu ia falar exatamente É. isso. Oportunidade. Tudo bem. Quando a pessoa aceita essa Quando a pessoa oportunidade. aceita, né? Sim. E incluir a nossa voz é? Incluir a nossa voz é Fazer que o mundo conheça todos da sua melhor forma. Né? Não. Incluir a nossa voz é realmente deixar que eles tenham voz, né? Permitir. Perfeito, meninas. Perfeito. Vamos agora para perguntas dos nossos internautas. A gente deixou uma colocou, caixinha, né? no nosso Instagram, a gente abriu uma caixinha de perguntas para as pessoas poderem tirar dúvidas, né, com vocês. Vamos E aí, ver o que vamos tem lá. por aí. Vamos lá, Gabriel. A primeira pergunta é para a Aline. Aline, qual que você acha que é uma das maiores barreiras que ainda precisamos superar quando falamos em inclusão? E o que cada pessoa pode fazer no dia a dia para começar a mudar isso? Tá. Comprida, Complexo. né? Complexo. Qual que é a maior barreira, A primeiramente? maior barreira é, como a gente falou, o céu é o limite. Então, a maior barreira é conseguir, às vezes até o profissional não delimitar tanto. Enxergar o potencial de cada um, de cada indivíduo, para que ele possa sempre avançar. Porque até mesmo dentro da nossa limitação profissional, de olhar e entender que essa pessoa pode mais. Então, o próprio profissional reconhecer... Ai, meu Deus, me enrolei. Tudo bem. O que eu quero dizer é reconhecer que aquela pessoa pode mais. Sim. E eu digo isso porque eu pensei num caso de um paciente que está sendo atendido por nós e a gente percebe que a barreira que está sendo ali é a falta de domínio nosso. De olhar e falar, essa menina precisa disso e aqui a gente não tem. Então, encaminhar, sabe? Admitir que a barreira, às vezes, ela não é só o diagnóstico ou só entender o que aquela família tem. São muitas, mas a gente tem um longo caminho por aí para entender, para avançar, para levar adiante. E às vezes o próprio profissional olhar e falar, aqui eu já fui tudo que eu precisava, precisa seguir à frente. Mais perguntas, Gabi? Sim, para Maria. Maria, depois de tudo que você viveu com o Arthur, tem alguma coisa que você gostaria de ter ouvido quando recebeu o diagnóstico? Ou quando começou essa caminhada e faria diferença, o que faria diferença naquele momento? Acho que o que a gente quer ouvir na hora que a gente recebe o diagnóstico é de que não é o fim. Né? A gente vai passar por momentos difíceis, mas nós vamos superar, dia após dia. Eu sempre falo que as pessoas me perguntam muito, e você viveu a fase do luto? Eu falo, não, eu vivo a fase do luto. O luto vai ser eterno. Quando a gente recebe o diagnóstico de um filho, eu vou falar uma coisa que as pessoas se chocam, mas é a realidade. Eu acho que as pessoas não têm coragem de falar. A gente enterra um filho que a gente idealizou, perfeito, e a gente pare outro no mesmo instante. Eu sempre dou o seguinte exemplo, é como se a gente tivesse gêmeos. No nascimento, um vai e o outro fica. E aí você vive o luto daquele que foi e vive a alegria daquele que ficou. Então, você nunca vai deixar de amar aquele que você idealizou, mas ele não existe. O que existe agora é um Arthur com suas limitações, mas que é o amor da minha vida. Né? Então, eu não posso pensar nele de outra forma hoje. Então, naquele momento, eu queria ter ouvido assim, olha, é um diagnóstico, não é fácil, mas você vai superar. Bom, meninas, nosso papo tá muito bom, mas infelizmente está se encerrando o nosso podcast. Queria muito agradecer a participação de vocês. Acredito que muitas famílias aí se identificaram também. Foi muito legal ter vocês conosco.
Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. São sempre muito bem-vindas aqui Obrigada. com a gente. E assim a gente encerra o primeiro episódio do APAICast nessa semana que vai ser tão especial. É isso aí, pessoal. Não deixe de se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes sociais e acompanhar um pouquinho de tudo que a PAI faz lá todos os dias. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!